Nossa próxima pauta. Tá fervendo o negócio lá, né? Tá fervendo um negócio, porque é o seguinte, o Estadão deu hoje que o ministro da Defesa, o Braga Neto, teria ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para dizer que se não tivesse voto impresso na próxima eleição, não teria eleição. Então, condicionando as próximas eleições a essa questão do voto impresso que é tão defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira já negou, disse que não houve essa conversa, e agora o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, também fez um tweet dizendo o seguinte: conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. E o Arthur Lira também fez um tweet agora há pouco, não sei se a gente já temos aí o tweet do Arthur Lira, dizendo que, a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem, através do voto popular, secreto e soberano. As últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio de fazer o país avançar. Então, uma informação não notícia do Estadão, então, mas é uma informação grave, né? Não, mas é uma o ponto é o seguinte. Não, grave hoje. Peraí, Adriles. O ponto deixa o Vini falar. Vai lá. É uma informação importante, grave, que está sendo desmentida agora pelo Arthur Lira e pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, quem é o jornalista que deu? Você sabe o nome? A notícia Porque é um mentiroso. eu acho que o ponto é o seguinte: agora cabe ao jornalista provar. Explicar. Ele vai ter que provar de alguma forma. Ele pode ter uma fonte anônima, Paulo. Ele vai ter que provar de alguma forma. Mas peraí, fonte anônima... Porque uma publicação... sigilo da fonte. Eu entendo, Vini, mas o ponto é o seguinte: uma publicação deste nível, que é desmentida por todas as partes, e aí você não tem uma justificativa por parte de quem fez... A pauta é o jornalismo ruim. É o jornalismo ruim. Só tem uma palavra do jornalista em relação a isso. Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que não dá. Isso, se dizer que o país vai deixar de ser uma democracia e soltar uma matéria dessa sem você conseguir ter algum tipo de alicerce que comprove isso, é um pouco... eu não vou expor o nome da jornalista. Você acha que é uma questão... Mas todo mundo sabe. Né, Paulo? Sabe qual é a questão difícil? Sabe qual é a questão difícil? Peraí, gente. Sabe qual é a questão difícil? É o seguinte: um jornalista recebe uma informação de bastidores, de fonte, e ele tenta apurar pelos meios dele. Isso deve ser publicado ou não? Se a coisa é importante, se a coisa é quente, você concorda que o jornalista vai querer publicar? Ao mesmo tempo... Seria apurar... Não. Essa é a pergunta. Vai lá. Tem coisas que ele vai publicar e ele não vai ter como dar as provas daquilo depois. E aí? Então vira publica ficção. isso ou não? Mas não uma nota que vai criar uma desestabilização completa no país. Se ele recebe uma informação quente, absolutamente sigilosa, uma coisa cruel, fatal, que pode implicar em golpe, ele tem que apurar se essa informação é verdadeira ou não. E ele não apurou. Parece que ele foi de forma assodada, apressada, ideologizada, talvez mal intencionada, dizendo que tem outra hipótese, Braga Neto queria fazer um golpe. Tem outra hipótese também, né? Se há, por exemplo, um ministro do STF mal intencionado ou alguém mal intencionado que queira derrubar o presidente, fala: eu não vou desmentir isso. Ou seja, ele Barroso, deu sorte, o cara que você diria, o cara que você disse que quer derrubar o governo, que é o Barroso, foi ele que desmentiu publicamente. Então aí já diminuiu por isso. Alguém mal agora, eu nem duvido do seguinte também, às vezes acontece. A pendenga já foi resolvida entre Arthur Lira e Braga Neto. Então, óbvio que eles vão negar até o fim quando isso vier. Segundo a reportagem do Estadão, esse recado do Braga Neto por Arthur Lira teria se dado no dia 8, no último dia 8. 8 de julho. Uma quinta-feira, e teria sido dado por um interlocutor. Não foi direto do Braga Neto para o Arthur Lira. Eu não vou falar o nome das repórteres aqui. É o Estadão, é o Estado de São Paulo que está dando, tá? Foi dado por um interlocutor, né? Então, teria sido aí um recado duro e que viria logo após também algumas ameaças do presidente Jair Bolsonaro no próprio dia 8 de julho, quando ele falou: ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Coisa só piora, foi o interlocutor do Braga Neto apoiadores. Que falou: e aí, a portas fechadas, o Arthur Lira, segundo a matéria do Estadão, tá? Disse a um seleto grupo que via aquele momento com muita preocupação, porque a situação
era gravíssima. Não, que é grave eu também acho. Tá? E teria dado um recado para o presidente que não contasse com ele para isso. Não, peraí. O que é a situação gravíssima? A possibilidade de não ter eleições auditadas ou a possibilidade de algum tipo de ameaça ou aviso? Diante da possibilidade do Congresso rejeitar a proposta de emenda à Constituição que prevê o voto impresso, o Bolsonaro estava subindo cada vez mais o tom sobre isso, e aí o Lira disse a um grupo a portas fechadas que via aquele momento como com muita preocupação, porque a situação vejo. Eu acho que não ter eleições auditadas nesse momento também é preocupante. E aí ele teria considerado o recado dado pelo Braga Neto como uma ameaça de golpe e procurou o Bolsonaro. Tem testemunhas dessa conversa? Segundo o Estadão, essa conversa com o Bolsonaro, que foi longa, o Lira teria dito para o presidente que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional. Conversa? Quem assistiu essa conversa entre o Lira e o Bolsonaro? Qual é a fonte que deu essa informação? Olha, gente, ou a gente faz um jornalismo sério no país, ou a gente está fazendo uma ficção, e eu acho que a gente está fazendo uma ficção, para derrubar o presidente. Todo dia tem uma notícia que é desmentida pela grande imprensa, do Estadão, da Folha, da Globo, que eventualmente a corrupção do que poderia ter sido não foi, é afirmação que é desmentida. A gente está tendo uma mídia absolutamente avessa aos fatos e querendo militar em favor de um tipo de ideologia que quer derrubar o presidente. Eu acho que isso está muito claro. Ou a gente troca essa mídia, ou a gente melhora essa mídia, ou a gente não vai ter que confiar mais na tia do WhatsApp do que na mídia oficial, que tá vivendo assim. Como é que você faz uma coisa de apuração de fake news se a grande mídia tá dando fake news um dia assim e o outro também? Não dá pra continuar assim. Melhore Estadão, melhore Folha de São Paulo, melhore o Globo. Você também não sabe se é fake a deles. A coisa mais comum é uma notícia. A coisa mais comum é uma notícia dessas de bastidores, não é comum, que as partes negam, depois aconteceu, mas aconteceu mesmo. Isso é bem comum. Beleza. A diferença agora é que realmente é um tema muito sério e ela gera esse tipo de repercussão. A gente tem que ser visto agora em quem que ela se baseou, em quem que o jornalista se baseou, onde ouviu. Agora, o fato de ser desmentido pelas partes também não prova que não aconteceu. Aliás, ele só ecoou aqui o discurso que já era do Bolsonaro também, né? Então não vejo... E aí teria sido esse, segundo a reportagem do Estadão, Joel, que o Lira teria falado justamente isso ao Bolsonaro, que o Bolsonaro teria negado a intenção de defender um golpe, mas aí o Lira, que respeitava as 4 linhas da Constituição, como sempre costuma dizer em público, mas aí o Lira rebateu e observou que ele havia dado um recado muito claro e avisou o presidente de que a Câmara não embarcaria em nada que significasse o rompimento com a democracia. E sabe o que é melhor? E sabe o que é o melhor? Provavelmente a Câmara vai derrubar essa farsa desse voto impresso aí. As eleições ocorrerão normalmente, como sempre ocorreram. Sem possibilidade de auditoria. O Bolsonaro. Sem possibilidade de auditoria. E muito mais seguro do que com voto impresso. Não tem nenhuma segurança, tanto é que nenhum país do mundo faz isso. Segurança. Todos esses relatos aqui da reportagem do Estadão. Eu queria saber quem é testemunha dessas pessoas. Só isso. A fonte, o jornalista não revela a fonte, né, Adriles? O jornalista não revela a fonte. Negadas pelo presidente da Câmara. Você não é jornalista, Adriles? Peraí, só um minuto, gente. Vocês já falaram aqui. Você revela a fonte? Só um minuto. Não, mas eu apuro pra eu publicar uma notícia. Você revela a fonte? Pra eu publicar uma notícia grave dessa, eu iria apurar o que a fonte falou. Jornalista que tem uma fonte só e publica de maneira soldada é jornalista incompetente. Mas quem disse que ele tem uma só? É jornalista incompetente. Quem disse que teve uma só? Não parece que... Nós vamos pro intervalo comercial. Pode desligar o microfone.